Olá, pessoal, retornando aqui para o nosso termo de referência, elaboração prática, dos artefatos de contratação com apoio da inteligência artificial. Agora, o nosso requisito da contratação, o quarto elemento dentro do nosso termo de referência, seguindo aqui, como falamos inicialmente, a IN 5, desculpa, 81/2022 do governo federal, que é o regulamento aí para a elaboração do termo de referência, tá certo? Pessoal, aqui nos requisitos da contratação, assim como nós vimos recentemente, a solução como um todo, esses dois itens já compõem também o estudo técnico preliminar. Uma vez que esses requisitos não se alteram do estudo técnico para o termo de referência, nós vamos trazer eles, né, importarmos aqui para dentro do nosso termo de referência, tá certo? Agora, vejamos. Este é o momento, ou seja, no termo de referência, o momento em que nós já temos a solução escolhida, tá? Nós aprofundarmos nesses requisitos, detalharmos eles para que o licitante, no momento em que tomar conhecimento do objeto que nós estamos desejando para a administração, tá? Consigam também entender adequadamente aquilo que está sendo demandado pela administração, tá certo? Para que a gente não tenha aqui um ruído de comunicação, tá? É, Outro detalhe importante que vocês perceberam, lá no estudo técnico preliminar, nós tratamos primeiro dos requisitos, ou seja, aqueles requisitos funcionais, e depois, no segundo momento, nós tratamos da solução como um todo, que aborda também os requisitos não funcionais. Contudo, aqui no termo de referência, seguindo esse regulamento federal, há uma inversão desses dois elementos. Nós tratamos recentemente da solução como um todo e agora nós vamos tratar dos requisitos, tá? É possível que os regulamentos de cada órgão, né, de cada ente, possam manter essa sequência que tem lá no estudo técnico preliminar. De primeiro tratar dos requisitos funcionais, que são os requisitos da contratação, e depois, na sequência, tratar da solução como um todo, o que me parece que fica mais adequado a uma melhor sequência de abordagem no tratamento do objeto a ser contratado, tá certo? Mas aqui nós, inclusive, estamos utilizando as minutas de termo de referência da AGU para o nosso análise aqui, nosso estudo, tá? Então vamos manter aqui essa sequência, tá bom? Pessoal, um dos primeiros, ou o primeiro requisitos aqui que nós vamos tratar é da sustentabilidade, tá? Lembrando também, estudamos bastante isso lá no momento, das soluções como um todo, que nós, desculpa, na busca por soluções, lá no momento do estudo técnico preliminar, onde nós tratamos tanto nos requisitos, depois na solução como um todo, e também no item específico, tá? Que abordou a questão da sustentabilidade. Claro que lá nós estávamos verificando várias soluções, tá? Na qual nós extraímos ou concluímos que a melhor solução identificada agora está aqui no termo de referência. Uma vez estando aqui no termo de referência como objeto da nossa contratação, nós vamos buscar detalhar melhor, né? E para isso, sugere-se a utilização, então, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, também da AGU. Vou compartilhar aqui para nós, para aqueles que ainda não conhecem, conhecer. Esse guia está lá no site da AGU, tá? É só colocar no Google, fazer uma pesquisa sobre o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, uma versão bem recente, 2023, tá? A sexta edição, que inclusive, né, uma excelente prática aí para aqueles órgãos que ainda não têm seus próprios guias, tá, utilizarem deste material. Aqui tem uma parte geral onde trata sobre a questão do desenvolvimento nacional sustentável, alguns conceitos, fundamentos jurídicos, tá? Tratamento jurídico para sustentabilidade dentro da 14.133, as possibilidades de reuso, redimensionamento das demandas, tá? Aquisição do processo, ah, pelo processo de desfazimento, então talvez algum órgão esteja se desfazendo porque outro órgão não aproveitar de determinados materiais, tá certo? Essa possibilidade. Trata também aqui de uma forma muito bem detalhada
inclusive vou clicar aqui, do ciclo de vida, tá? Sustentabilidade na aquisição de bens e produtos, tá certo? Então, esse guia ele detalha com bastante precisão, muita técnica, tá? Exatamente o ciclo de vida do objeto. Lembra que um dos objetivos da licitação, lá do nosso artigo 12, tá? É o que? Aquisição de bens e serviços vantajosos para a administração, ou de forma mais vantajosa para a administração, considerando o ciclo de vida do objeto. Tá? E esse ciclo de vida do objeto é desde a ideação desse objeto, tá? Até a destinação final deste objeto, tá bom? Vamos voltar aqui. O que eu quero mostrar também deste material, principalmente, tá? Tem muita coisa boa aqui, tá? Mas é essa parte específica, tá? Essa parte específica aqui, onde detalha os requisitos de sustentabilidade para cada um desses serviços. Por exemplo, acessibilidade em obras, inclusive, voltando aqui um pouquinho, tá? Nós temos aqui o item 8 que trata de obras e serviços da engenharia, com os requisitos de sustentabilidade para as obras e, principalmente, de acessibilidade, tá? Sustentabilidade e inovação, alguns pareceres jurídicos já da AGU, alguns entendimentos, tá? Sobre essa temática. Então, um material muito rico, tá? Para que os colegas já possam utilizar, em seus artefatos de contratação, seja na fase de estudo técnico, seja agora no termo de referência. Então, vou pegar um exemplo aqui, de serviço de limpeza, alguma coisa aqui que seja bem amplo e que quase todas as administrações precisam fazer as contratações, tá? Deixa eu ver aqui, resíduos orgânicos, saneamento, serviço de alimentação, hospitalar, bastante serviços bem específicos aqui. Vamos verificar se a gente aqui, ó, limpeza e conservação, tá? Então, o item 19 aqui está trazendo, então, primeiramente, a legislação que vai tratar desses serviços, depois, principais determinações. Claro que, lembrando-se que é um material feito para os órgãos da União. Então, aqui os editais deverão prever que as empresas contratadas adotem as seguintes práticas, tá? É, use produtos de limpeza, de conservação de superfícies inanimados que observem as classificações determinadas pela Anvisa, tá? Então, aqui tem uma primeira recomendação, tá? Segunda, adote medidas para evitar desperdício de água, ok? Como que a gente vai colocar esse requisito de sustentabilidade dentro da nossa contratação, tá? Então, aqui nós temos que atender, temos que, nesse sentido aqui, né, buscar atender, tá, dentro dos requisitos da contratação, esse desperdício de água. Como que vai ser feita a limpeza sem que haja desperdício de água? Depois, nós podemos tratar isso lá dentro do modelo de execução do meu contrato, tá? Forneça aos empregados equipamentos de segurança, tá? Esses equipamentos de segurança têm custos, esses custos estarão na nossa planilha de formação de preços ou está dentro do próprio BDI da empresa, lá dentro dos custos indiretos, tá? Programa de treinamento de seus empregados nos primeiros meses de execução contratual, para quê? Para redução do consumo de energia elétrica, água, redução de produção de resíduos sólidos, lixos, tá? O que mais? Realize separação de resíduos reutilizáveis, recicláveis, tá certo? Então, o pessoal da limpeza, no momento que faz o recolhimento do lixo, né, dentro do órgão, fazer esse tratamento, essa separação, tá? Como uma medida de sustentabilidade, tá bom? Tem alguns outros aqui, tá? Nos serviços. Então, inserir no termo de referência, tá? Que é o que nós estamos fazendo agora, tá? Realizar o adequado acondicionamento dos resíduos recicláveis, tá? Descartado pela administração. Então, como a gente falou, fazer essa separação, tá? Adotar os resíduos sólidos, desculpa, os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente, de forma diferenciada, para fim de disponibilização na coleta seletiva ou logística reversa, tá? Então, essa é uma regra que vai estar lá no nosso termo de referência para que a empresa cumpra no momento da execução do serviço de limpeza. B1, desculpa. Racionalizar o uso de substâncias tóxicas, né? Detergente, água sanitária, tá? Então, fazer um uso racional, tá? Desses materiais.
substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade, tá? Usar produtos de limpeza e conservação inanimados que observem as regras da Anvisa, enfim, tem uma série de requisitos, tá? Utilizar lavagem com água de reuso ou de outras fontes. Mas aonde está, onde tem, tá? A administração está fornecendo esse material, essa água para limpeza com água de reuso, tá? Dentro do modelo de execução, também nós precisamos tratar tudo isso, tá? Fornecer aos empregados equipamento de segurança, já falamos. Enfim, tem uma série aqui de requisitos, né? Providências, na verdade, a serem tomadas por parte da contratada e estarem dentro do nosso termo de referência. Não só por parte da contratada, também por parte da administração, como a gente viu no caso aqui da água de reuso, tá certo? Algumas precauções, aqui ao final, de acordo com a IN 05, a administração deve atentar para a inserção das exigências de sustentabilidade conforme o caderno de logística lá da IN 05. A IN 05, lembrando, ela trata das contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Também é uma instrução normativa do governo federal. E quando os serviços de limpeza abarcam itens já sujeitos a regramento próprio, como pilhas, lâmpadas, pneus, tá? Cabe reproduzir também essas normas específicas dentro do nosso termo de referência para que a empresa vencedora da licitação aplique efetivamente ou atenda efetivamente, tá, a essas regras aí de sustentabilidade, tá bom, pessoal? Então compartilhamos aqui um material, como disse, tá? Da AGU, material riquíssimo, tá? Em informações, em detalhamento de todos os possíveis requisitos de sustentabilidade a serem atendidos, nas nossas contratações. Ainda nos requisitos da contratação, e aqui alguns aspectos bastante controversos, como indicação de marcas ou modelos, depois a própria vedação de marca ou modelo, tá? A divergência fica se aqui é o local correto de nós inserirmos, ou isso aqui poderia estar lá dentro dos critérios de seleção do fornecedor, tá? Enfim, também não vamos entrar nessa discussão, até porque a nossa ideia aqui é muito mais de uma elaboração prática do termo de referência com a aplicação da inteligência artificial. E para nós, nesse momento, tá, não tem tanta relevância se esses requisitos estão aqui dentro, tá, dos requisitos da contratação, esses estarão um pouco à frente, tá, dentro dos critérios de seleção do fornecedor, ou como alguns colegas chamam de estratégias de seleção do fornecedor, tá bom? Exigência de amostra também faz parte da seleção, tá? Ali dentro da etapa de seleção do fornecedor. Então, uma dessas etapas é a exigência de amostra e, então, quais os requisitos, tá? Que essa amostra precisa atender, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma aquisição de webcams, tá? Quais são os requisitos que esta webcam, tá, precisa atender para que ela realmente seja aprovada dentro da amostra estabelecida, né, colocada ali como um dos requisitos de habilitação, tá certo? Uma das condições, na verdade, de atendimento da proposta, tá certo? A amostra, ela é essa a sessão, né, de amostra, essa etapa dentro da seleção do fornecedor, ela é no momento antes de habilitar a proposta. Uma vez habilitada a proposta, nós passamos para a habilitação da empresa, tá certo? Até porque, como aqui disse, né, ó, no caso de não haver entrega de amostra, um atraso na entrega da amostra, tá, sem justificativo, ou havendo uma amostra que não atenda às especificações, então a proposta será recusada. Então, nós nem passaremos para a fase de habilitação dessa empresa aqui, tá bom? E aí, é claro que dentro do termo de referência nós temos que detalhar, né, os padrões mínimos de aceitabilidade dessa proposta, ou seja, dessa amostra, tá bom? Alguns detalhes também importantes, né? Os exemplares colocados à disposição da administração, tá? Eles já fazem parte do quantitativo a ser entregue, ou os custos
talvez eu ter que desmontar essa webcam e aí provavelmente ela não possa ser remontada novamente, ou seja, tá? De quem é esses custos? É da administração ou é da empresa licitante? Porque uma vez que ela vai ter custos, tá? Durante a licitação, é necessário que, primeiro, a gente tenha uma motivação, né? Uma justificativa razoável, tá? Para se exigir isso. E segundo, deixar essa informação bastante evidente para os fornecedores, tá bom? Ou seja, para os licitantes ainda nessa etapa. E aí, a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores, tá? Também, caso não, uma vez atendido os requisitos ou não atendidos os requisitos, qual é o prazo que o licitante tem para recolher essa amostra? A possibilidade ou não da subcontratação, tá certo? A subcontratação ela pode também ser trabalhada lá dentro do nosso estudo técnico no item ou no elemento parcelamento, tá? Claro que lá nos requisitos funcionais nós vamos trabalhar a possibilidade de uma subcontratação, uma vez que nós identificando que aqueles requisitos, todo estabelecido para atender a minha demanda ou para resolver o problema instaurado dentro da administração, por vezes será necessário, tá, que nós tenhamos uma, duas, três empresas para que nós consigamos resolver esse problema, tá? E aí, lá no estudo técnico preliminar, quando nós vamos buscar essas soluções no mercado, nós vamos tentar identificar, tá, a possibilidade de consórcios, a possibilidade de subcontratações, enfim, né, ou até mesmo um possível parcelamento, tá, do meu objeto para que eu consiga atender a esta demanda, tá bom? Então, eu extraio essas informações, como eu disse, importo essas informações lá do meu estudo técnico preliminar para cá agora dizendo da possibilidade ou não, da permissão, na verdade, né, da administração permitindo ou não a subcontratação. E aí, se eu permito a subcontratação, eu tenho que definir qual é o limite dessa contratação, ou seja, qual é a parcela, quais são os itens ali dentro que poderão ser subcontratados. Porque, vejamos, eu não posso simplesmente dizer que 10%, 15%, até porque a lei não trouxe um limite da subcontratação. Eu tenho que dizer quais os pontos que foram identificados no meu estudo técnico preliminar que são passíveis de subcontratação, porque entendeu-se lá dentro do levantamento das soluções que uma empresa, tá, sozinha talvez não tenha know-how para atender ou para resolver todo o problema que a administração está precisando, tá certo? Então, por vezes, até para que haja competitividade dentro da licitação, nesse processo licitatório, é necessário ou identificado a possibilidade, né, da subcontratação, tá bom? Outro aspecto aqui, trazido dentro dos requisitos da contratação, que também há uma certa divergência, mas enfim, tá? A garantia da contratação. Então, é necessário que nós tenhamos uma garantia contratual, tá? Para que essa contratação ela tenha maior segurança, tá? De ser executada de forma a contento, de forma mínima aceitável pela administração, tá? Volto a dizer, isso aqui precisa ser levantado lá no estudo técnico preliminar, dentro dos requisitos funcionais, tá? Então, é um dos requisitos funcionais, inclusive, para que essa contratação possa funcionar de forma efetiva, tá bom? E aí, claro que nós temos os limites, né, dos seguros, das garantias, na verdade, tá? Os tipos de garantias previstos lá na Lei 14.133, tá? A contratada que vai escolher qual daquelas garantias possíveis ela vai fornecer para a administração. Mas os percentuais estabelecidos, que são 5% do valor do contrato, valor anual do contrato, pode também, né, ser majorado até 10%, tendo em vista a criticidade, a materialidade e a relevância, tá, daquele objeto a ser contratado. Então, primeiro, para nós demandarmos uma garantia contratual, há necessidade de uma motivação.
Para nós majorarmos esse percentual, a motivação tem que ser ainda melhor, ou mais reforçada, mais justificada, porque a equipe de planejamento entende que essa contratação demanda de uma garantia num percentual mais elevado, tá certo? Muita mão de obra envolvida, os riscos de mão de obra são elevados, e aí entra também a gestão de riscos da contratação, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente, tá bom? Por fim, outro item aqui que poderia estar lá na fase de, lá no elemento de seleção do fornecedor, estratégia de seleção do fornecedor, é a questão da vistoria, tá? Uma vez que nós estamos contratando um serviço, uma obra, é interessante se coloque à disposição dos licitantes a possibilidade deles fazerem uma vistoria nesse local onde eles vão prestar os serviços, tá? Até para que eles possam, conhecendo melhor, estabelecer qual a melhor metodologia, qual é o melhor cronograma físico-financeiro de execução, quantidade de mão de obra que eles vão demandar, enfim, todas essas informações que por vezes são importantes para que ele possa ofertar uma boa proposta para a administração, tá certo? E aí, claro, tem as condições da vistoria, né? Ela pode ser dispensada, tá certo? Desde que o licitante ele faça aquele termo dizendo que está ciente, tá? E caso ele queira vir fazer a vistoria, tem que ser agendado um dia e horário para que se evite de que você tenha dois, três fornecedores ao mesmo tempo e quebre, tá, o sigilo da competitividade. Isso aí também é importante. E aí, claro, nós temos que trazer aqui dentro do termo de referência, um e-mail, um telefone para fazer o agendamento da vistoria. Bom, agora, a nossa parte prática, nós temos aqui um possível prompt, tá, para buscarmos apoio da inteligência artificial na elaboração dos nossos requisitos. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela, tá, com o nosso chat GPT para que nós possamos praticar. Vamos ver aqui. Estamos compartilhando, tá, a nossa tela aqui. Última tarefa que nós havíamos feito. E agora nós vamos pedir para ele descrever, então, tá, os requisitos necessários para a contratação de. E aqui, voltando ao nosso caso hipotético, é o serviço de transporte de e autoridades do município. Tá? Incluindo os critérios aqui, como a gente falou, de sustentabilidade, tá? Conforme a regulamentação específica, possibilidade da subcontratação, qualificação dos profissionais, requisitos dos bens que vão estar ali disponível para a prestação de serviço, inclusive, né? é, Além disso, estabeleça os padrões mínimos, né, de qualidade e desempenho que deverão ser cumpridos para o atendimento, tanto em termos técnico quanto operacional, para essa contratação. Bom, o nosso GPT já está analisando a nossa demanda. Como eu disse, aqui entra a engenharia de prompts. Você pode fazer uma solicitação somente com os critérios de sustentabilidade. Depois você pode pedir para fazer uma análise dos critérios, de outros critérios, né, seguindo a sequência que a gente falou ali, tá? Requisitos de qualificação, né, dos fornecedores, tá? Conforme a gente tem aqui a possibilidade da subcontratação ou a necessidade, inclusive, dessa contratação, né? As justificativas para se permitir ou não a subcontratação também são informações que a inteligência artificial pode nos ajudar bastante para que nós trazemos, né? Motivamos o nosso processo. Bom, em termos de critérios de sustentabilidade, vamos ver o que que ele trouxe aqui para nós. Eficiência energética dos veículos, tá? Então, o primeiro ponto que ele trouxe, tá, é atender essa norma do PROCOV, né, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar dos Veículos Automotores, tá? Incentivo de combustíveis renováveis, etanol, biocombustível, tá? Inclusive, fazermos essa gestão
pela possibilidade de um veículo híbrido, por que não, tá? Temos que buscar ali as vantagens e desvantagens de termos esses veículos bicombustível, veículo híbrido, tá? O ciclo de vida do veículo híbrido. Inicialmente, talvez ele tenha um custo mais elevado, no caso de uma aquisição, tá? Mas ao longo da utilização desse veículo, o consumo dele vai ser menor, o dano para a natureza será menor, tá? Mas também ao final você tem que verificar qual vai ser a destinação desse veículo, tendo em vista que ele tem uma bateria que tem um custo bastante elevado, tá? Para você fazer uma troca. E segundo, como que acontece o descarte dessa bateria, tá? Então tem que ser estudado todo esse ciclo de vida. A gestão de resíduos, tá? A logística reversa para os resíduos, como os pneus, as baterias, óleos lubrificantes, tá? Então, nós temos que trazer para dentro do nosso item, tá? De requisitos, esses aspectos de sustentabilidade, tá? Determinando ali que a empresa, né, a contratar, a futura contratada, né, ela atenda esses requisitos de logística reversa, dando o destino adequado para tudo ou para todos esses itens e aí definir quais são os itens, né? Aqui ele está dizendo pneus, baterias, óleos lubrificantes, tá? Não me recordo aqui se tem um outro item aqui. Ou nós poderíamos pedir para que a inteligência nos aprofundasse em outros itens mais, outros resíduos danosos dentro desse serviço de transporte de pessoal. Uma manutenção sustentável, requisitos da subcontratação, limitações. A subcontratação total de serviço não será permitida, tá? Veja que aqui ele já definiu que não será permitida. Contudo, poderão ser subcontratados serviços complementares, como manutenção dos veículos, tá? Interessante, né? Boa essa sugestão dele, porque uma vez que nós estamos contratando uma empresa, é, tá? Que vai trazer tanto mão de obra quanto os veículos. É claro que a manutenção desses veículos é muito difícil você ter uma empresa que presta já o serviço de mão de obra com os veículos. Aqui, nós até teríamos que aprofundar a necessidade da subcontratação dos veículos, tá? Para a gente não, né, a empresa vencedora desse serviço, ela não ter que fazer esse investimento tão alto inicialmente de ter frota própria, tá? A frota poderá ser própria ou locada, tá? É bem interessante também essa questão tanto da locação dos veículos, né, por essa empresa vencedora, prestadora de serviço, como a manutenção desses veículos, tá? Até porque é uma realidade de mercado e nós precisamos, nas nossas contratações, olhar para o mercado, ver como eles funcionam, para nos adequarmos também, tá? Até porque a gente só vai conseguir a melhor solução, ou a solução mais vantajosa, se nós estivermos de acordo com aquilo que o mercado está fornecendo. Qualificação dos profissionais, tá? Que ele trouxe as categorias de habilitação de cada um dos motoristas, treinamento e experiências, tá? O mínimo de um ano de condução, certificação em direção defensiva, atualização, então capacitação periódica. Aí a gente tem que definir qual é essa periodicidade, a cada 6 meses, a cada 12 meses, tá? Requisitos dos veículos, tá? Capacidade de cinco passageiros para os veículos de passeio, ar-condicionado, sistema de segurança como airbag, freios ABS, rastreamento por GPS, enfim, ele trouxe aqui uma série, né, aqui, ó, ambulâncias, conforme as regulamentações específicas para veículos de emergência, incluindo equipamento básico para transporte de pacientes. Importante até aprofundarmos aqui, visualizo uma oportunidade, não sei se ele trouxe mais para frente, eu creio que não, mas a gente aprofundar quais são esses requisitos específicos para veículos de emergência, no caso ambulâncias, para nós trazermos para dentro da nossa contratação esses requisitos para esse veículo. Bom, as disponibilidades de horários, padrões mínimos de qualidade e desempenho, que indicadores KPIs a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente num item específico, tá? Mas ele já trouxe aqui alguns indicadores, tá? E é claro que para que a gente tenha esses indicadores, nós temos que ter os requisitos. Então, um dos requisitos, por exemplo, que ele trouxe aqui é a questão da disponibilidade, os horários. Quais os horários que
o pessoal, enfim, o serviço precisará estar disponível durante a semana, fora do horário, final de semana, enfim, esses requisitos precisam estar estabelecidos aqui nesse elemento, até para que depois a gente possa gerar um índice de medição de resultado se a empresa está ou não atendendo aos requisitos estabelecidos, tá bom? Então, creio que foi atendido aqui de forma satisfatória com esse prompt, mas como falei, ou temos falado aqui, é um item, é um elemento, na verdade, bastante extenso e que é aconselhável que a gente vá trabalhando de forma segregada, fragmentada, tá? Primeiro, trabalhando a sustentabilidade, depois os requisitos, né, do pessoal que está envolvido naquele serviço, depois dos bens, né, os materiais, enfim, da possibilidade ou necessidade da subcontratação, necessidade de uma vistoria, enfim, tá? A gente ir fragmentando para que depois a gente consiga elaborar a nossa resposta, de forma total, atendendo ao elemento 4 nesse caso aqui, dos requisitos da contratação. Tá bom, pessoal? Pequeno intervalo e a gente já volta.